Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa segunda unidade. E esta unidade a gente precisa saber, né, classificar os períodos compostos e os tipos de oração. Na aula passada, na unidade 1, a gente falou sobre a diferença do período simples e o período composto, que o período simples é quando eu tenho uma oração apenas e o período composto é quando eu tenho duas ou mais. Lembrando que o período composto ele é dividido em duas partes. Ele pode ser um período composto por subordinação e um período composto por coordenação. E aí, quando a gente fala sobre as orações subordinadas, quando são esses períodos compostos por subordinação, a gente tem as orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adjetivas, elas vão exercer a função sintática de adjunto adnominal, né? Ou seja, elas estarão ali ligando a um nome, né? Essa oração a um nome correspondente da oração principal. E as orações subordinadas adjetivas, elas serão iniciadas por um pronome relativo, que pode ser o que, de que, né? De quem, cujo. E aí, o qual também, né? Onde, quando ele estiver dando essa ideia de em que, quanto, quanta, quantos, né? A casa onde moro é antiga. Então, a gente vai ter um pronome relativo aí. A casa é antiga, né? Ou seja, onde moro vai ser uma oração, moro é uma oração e a casa é antiga é outra oração. Então, fica como se fosse embaralhada essas orações, né? E aí, a gente vai precisar desse pronome relativo para estar ligando essa oração. A pessoa a quem entreguei os documentos é a recepcionista. Ou seja, a pessoa é a recepcionista ou entreguei os documentos. Então, também ficou misturado. Então, a gente vai usar esse pronome relativo para nos ajudar a ter esse período composto por subordinação, tendo essa oração subordinada, oração subordinada adjetiva. E aí, os pronomes relativos, né? Exceto cujo, cuja, cujos, cujas, pode ser facilmente substituído pelo pronome relativo o qual e suas variantes, né? A qual, os quais, as quais. E essas orações subordinadas adjetivas, elas vão ser divididas em duas classificações. Elas podem ser orações subordinadas adjetivas restritivas ou orações subordinadas adjetivas explicativas, beleza? Então, olha só o exemplo. A onça, vírgula, que é um felino selvagem, ataca o homem. Ou seja, a gente tá, quando eu falo assim, a onça, que é um felino selvagem, ataca o homem. Que é um felino selvagem, eu estou explicando qual é a onça, né? Ou seja, eu estou explicando como essa onça é. Então, a gente vai chamar essa oração, nessa que é um felino selvagem, nós vamos chamá-la de oração subordinada adjetiva explicativa, porque eu estou explicando. Mas quando eu falo sobre uma oração subordinada adjetiva restritiva, eu estou restringindo. Eu não vou ter vírgulas, né? Eu só estarei restringindo, por exemplo, que tipo de onça é aquela, né? Que tipo de aluno. Por exemplo, a onça que o guarda matou era mantida presa no circo, ou seja, a onça que o guarda matou uma onça. Foi qualquer onça? Não, eu restringi a onça que era mantida presa no circo. Eu poderia falar assim: os alunos que estudaram passaram na prova. Ou seja, somente, né, eu restringi, somente os alunos que estudaram passaram na prova ou tiraram nota boa na prova, foram aprovados, beleza? Então, qual que é a diferença de uma e da outra? Na oração subordinada adjetiva explicativa, eles vão vir entre vírgulas, né? E também ela estará explicando. Já na oração subordinada adjetiva restritiva, não vem separada por pontuação, né? Normalmente por vírgula, não tem nada. E ela vai restringir algo, alguma informação. Quando a gente se deparar com o pronome relativo cujo, é porque ele vai estar ali sendo empregado, né, em circunstâncias diferentes daquelas que são empregados os demais pronomes relativos. Normalmente, ele vai estar ligando termos, né, dois termos, que estabelecem uma relação de posse. Então, por exemplo, o diretor cujo carro foi roubado, ou seja, o carro pertence ao diretor, né, não gosta muito de mim. Ou seja, o diretor não gosta muito de mim, o carro do diretor foi roubado.
Então, a gente percebe essa questão da relação de posse. Sempre quando tiver uma relação de posse, nós vamos usar esse pronome relativo cujo. Já o pronome relativo onde, ele vai estar sendo usado somente para indicar um lugar concreto, nunca uma situação. Então, sempre quando for assim, algo bem estático, né, um lugar concreto, um lugar estático, nós vamos usar o pronome relativo onde. Por exemplo, o prédio onde trabalho será fechado para reforma, ou seja, é uma coisa estática, né? Então, era uma briga onde ninguém saía vencedor, né? A briga é uma referência a uma situação, né? E não um lugar. Então, por isso que a gente não vai usar o pronome onde quando estiver falando sobre situações, referentes a situações. Nós vamos usar quando for apenas para lugares concretos, tá bom? Então, por exemplo, era uma briga onde ninguém saiu vencedor, então se refere a uma situação, então a gente não vai usar onde, a gente vai usar o em que, tá bom? Então, era uma briga em que ninguém saía vencedor, beleza? E existe o pronome relativo a onde, às vezes a gente confunde muito, né, pessoal? O onde do aonde de onde, né? Então, qual que é a diferença? O aonde é quando ele vai ser empregado apenas quando acompanha verbos que indicam movimento. Ou seja, lembra aí do aonde sempre vai estar indicando essa questão da movimentação. Ir, chegar, levar, beleza? Então, quando o verbo rege a preposição de, ou seja, o verbo precisa da preposição de, a gente pode empregar donde ou de onde, tá bom? Então, o onde a gente vai usar com lugares, né? Lugares concretos, e o aonde a gente vai usar com verbos que vão estar ali indicando o movimento, né? Então, sempre quando tiver essa questão da movimentação, a gente vai usar o aonde. Quando for algo estático, a gente vai usar o onde. Encerramos as orações subordinadas adjetivas e vamos começar com as orações subordinadas adverbiais. Eu acho que vocês já ouviram falar o nome advérbio, então tem tudo a ver, tá bom? Porque a oração subordinada adverbial, ela tem valor de advérbio e ela vai exercer a função sintática de adjunto adverbial da oração principal. Vai ser aquele mesmo caso que eu falei para vocês na unidade 1, que a oração inteira ela vai ter o valor vai ter uma função sintática. Tá? Então, a oração inteira vai exercer uma função sintática. Eu acho as mais fáceis, porque pelo contexto a gente consegue identificar as classificações. São 9 orações subordinadas adverbiais e cada uma ela vai ter uma oração, uma conjunção que vai introduzir as orações subordinadas adverbiais e cada uma dessas conjunções que estarão introduzindo essas orações subordinadas adverbiais, ela vai indicar uma circunstância. Então, pode ser uma circunstância de causa, consequência, condição, concessão, comparação, conformidade, tempo, finalidade ou proporcionalidade. Começando pelas orações subordinadas adverbiais concessivas, elas vão estar dando uma ideia de concessão, ou seja, um fato contrário ao expresso na oração principal. Só que assim, a gente fala sobre fatos contrários, mas um fato não anula o outro, tá bom? A gente tem ideias opostas, vamos pensar mais ou menos assim, a gente tem ideias opostas, mas um não anula o outro. Por exemplo, embora chova, caminharei um pouco pelo parque. Ou seja, mesmo que esteja chovendo, eu não deixarei de caminhar no parque, né? Então, tem a chuva e caminhar no parque. Então, seriam fatos, né? Coisas que são bem opostas. Mas, mesmo que esteja chovendo, eu vou continuar caminhando no parque, né? Eu vou caminhar no parque, beleza? E, normalmente, a gente tem várias conjunções que vão introduzir essas orações subordinadas adverbiais, né? Essas 9 classificações. Só que algumas são as que a gente mais encontra. Então, por exemplo, na concessiva, o embora, conquanto, ainda que e mesmo que, tá bom? Foquem também principalmente no embora, ainda que e no mesmo que, tá? Quando a gente vai escrever redação, às vezes a gente se depara muito com a palavra conquanto, enquanto, né? Então, entretanto, então a gente não sabe, às vezes a gente não sabe o que significa, mas o conquanto tem tudo a ver com essa questão de concessão, dessa oposição, né, de ideias. As orações subordinadas adverbiais proporcionais, elas vão indicar uma proporção em relação ao fato expresso na oração principal.
Então, mais curioso ficava a proporção que pesquisava sobre a origem do homem. Ou seja, à medida em que eu pesquisava sobre a origem do homem, eu ficava mais curioso. Então, tem essa questão da proporcionalidade, né? Então, à medida em que estudo, eu aprendo. Então, vai ficar sempre uma coisa proporcional. Normalmente, a gente vai encontrar as conjunções, a proporção que e a medida que, tá? Causais. As orações subordinadas adverbiais causais. Elas vão falar sobre uma causa do efeito expresso na oração principal. As crianças estão quietas porque estão assistindo à TV. Ou seja, qual que é a causa, né, das crianças estarem quietas? Porque estão assistindo à TV. Nessas orações subordinadas adverbiais causais, nós vamos ver muito a conjunção porque, visto que e uma vez que. Tá? São as principais. As orações subordinadas adverbiais consecutivas. Consecutiva lembra a questão da consequência. Então, a consequência, né, um efeito do fato que foi expresso na oração principal. Estudou tanto que adormeceu sobre os livros. Ou seja, qual foi a consequência dela ter estudado tanto? Adormeceu sobre os livros. E tem várias conjunções que vão introduzi-las, só que as que a gente mais tem visto, né, nesses exemplos é o tal, né, tão quanto, tanto quanto, tá? E de modo que também a gente vê muito. Comparativo, o nome mesmo fala, né? Vai existir aí uma comparação, né? De um termo a outro. Nós falamos sobre as orações subordinadas, né? Que são aquelas orações que vão ser dependentes, ou seja, uma precisa da outra para fazer sentido. E nós temos também as orações coordenadas, elas são independentes. Ou seja, elas estão juntinhas, mas uma não precisa da outra para completar o sentido, né? Para ter significado. E aí, nessas orações coordenadas, elas podem ser sindéticas ou assindéticas. Sindéticas é quando elas vão possuir conjunção, ou seja, palavrinhas que vão ligar uma oração na outra. E assindéticas, elas não têm conjunção. Então, assindéticas vai ser só uma, né? Ou seja, não vai ter conjunção, né? Palavras que vão ligar uma oração à outra. E as sindéticas, né? Sindéticas, elas serão divididas em 5 partes, tá bom? E de acordo com a conjunção que estiver na oração, ela vai expressar alguma circunstância e a gente vai saber classificar. Se vai ser aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva, alternativa, beleza? Então, a primeira vai ser uma oração coordenada sindética aditiva. Aditiva lembra o quê? Adição, né? Soma. Então, por exemplo, estudo e trabalho diariamente. Ou seja, eu estudo e trabalho diariamente. Eu adicionei coisas, né, que eu faço diariamente. Estudo e trabalho. Não se esforça nem luta por nada. Ou seja, a pessoa não se esforça e nem luta por nada. Então, duas coisas. Fala que fala, nada resolve. Ou seja, a pessoa fala e fala, mas nada resolve. Não só lê, mas também escreve. Ou seja, eu adicionei. A pessoa não apenas faz leituras, né? A pessoa não apenas lê, mas também está escrevendo. Então, eu adicionei duas coisas. Já nas orações coordenadas sindéticas adversativas, vão lembrar o quê? Adversidade, né? Oposição, contraste. Vamos pensar aí nessa questão da oposição. Luto, mas não consigo sucesso. Ou seja, eu luto, mas, né, olha aí a oposição, não consigo sucesso. A sorte é mãe, porém distante. Ser simples, contudo, prudente. Ou seja, seja simples, mas prudente. Lia foi aprovada, todavia não é competente. Ou seja, Lia foi aprovada, mas não é competente. O livro foi um sucesso, entretanto, não traduz o pensamento da coletividade. Ou seja, o livro foi um sucesso, mas não traduz o pensamento da coletividade. Então, a gente percebe que tem essa questão da oposição, né, do contraste. Nós temos também as orações coordenadas sindéticas alternativas. O que é uma coisa alternativa? Eu posso ter opções, escolhas, né, alternativas mesmo, né? E aí, olha só, ou o mundo está do avesso, ou não mais consigo compreendê-lo. Ou seja, eu tenho duas opções, ou o mundo está do avesso, ou não consigo mais compreendê-lo. Ora acusa a colega,
ora tece-lhe calorosos elogios, ou seja, uma hora ele está acusando a colega, outra hora está tendo a outra opção de tecer elogios para esta colega. Já chega à esquina, já olha para os lados, já não sabe se prossegue. Ou seja, eu vou ter essas escolhas, né? Ou eu olho para o lado, ou eu vou prosseguir. Temos também as orações coordenadas conclusivas, né? Ou seja, vai concluir algo. Pensei muito, logo tenho base para discutir o problema, ou seja, qual foi a minha conclusão de ter pensado muito? Discutir, né? Ela vai ter a base para discutir o problema. Correu demais, então cansou-se, ou seja, qual foi a conclusão de ter corrido demais? Se cansou. E para terminar, nós temos as orações coordenadas sintéticas e explicativas, né? Elas vão ser usadas para explicar algo, alguma coisa, né, nesse mundo. Volte porque vai chover muito, ou seja, volte. Qual que é a explicação para você voltar? Porque vai chover muito. Normalmente, nessas orações subordinadas explicativas, vocês vão encontrar a conjunção porque e a conjunção pois, beleza? Pois que ou pois apenas. Tranquilo, pessoal? Então, anotem as dúvidas de vocês. Lembrem que vocês têm que anotar aí sobre as orações subordinadas adjetivas, adverbiais e também as orações coordenadas. Tranquilo? Lembre-se que as orações coordenadas elas são as menores, né? Que vão ter as aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas, alternativas. Tranquilo, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até a próxima unidade.